antes da gente dar continuidade a esse vídeo, eu quero pedir para você que você faça o seguinte, que você curta, tá bom? Esse vídeo. Se inscreve no nosso canal para você poder ter acesso a todos os outros vídeos incríveis que vão vir por aí. E outra coisa, se você gostar desse vídeo, ao final dele você vai compartilhar ele para o máximo de amigos que você puder. Assim você nos ajuda e também ajuda as pessoas a conhecerem um pouco desse grande homem que foi o Jonathan Edwards, e acabam também tendo suas vidas influenciadas por tudo aquilo que ele foi, que ele representou e pelo que ele fez. Jonathan Edwards era filho de pastor e neto de pastor também. Tanto seu pai como seu avô eram pastores extremamente influentes na sua época e em suas cidades. Ele nasceu numa pequena cidade dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, no ano de 703. No dia 5 de outubro, nascia Jonathan Edwards. Para a gente entender um pouco do contexto histórico que Jonathan Edwards nasceu, ele era contemporâneo de Benjamin Franklin, um homem que influenciou bastante a história dos Estados Unidos em sua época. E a gente consegue ver e entender um comparativo da vida dos dois. John Wesley influenciou na parte moral da sociedade, na parte construtiva, nas bases da sociedade, enquanto Benjamin Franklin ele veio mais com esse ar revolucionário. O ar revolucionário de Benjamin Franklin foi mais um ar para a parte política, para a parte social, enquanto o ar revolucionário de Jonathan Edwards era um ar revolucionário voltado para o amor a Cristo, para a devoção mais intensa de sua fé. A teologia de Jonathan Edwards, ele era calvinista, um fervoroso calvinista. Mas ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não era um radical, um calvinista radical e tradicional que não dava lugar aos dons do Espírito Santo. Ao contrário, ele era bem intenso na presença de Deus. Isso a gente vai ver um pouco pela frente. Jonathan Edwards, como um jovem normal da sociedade naquela época, enquanto os Estados Unidos ainda eram colônias na Inglaterra, a tão conhecida América, com 13 anos foi para a faculdade e, como qualquer outro jovem, Jonathan Edwards ansiava intensamente para viver uma grande carreira. Ele queria ter a sua vida marcada na história, ele queria ter um significado, ele queria ser influente. Isso ele queria fazer para Deus, ele queria ter uma vida influente, intensa no Senhor e uma vida dramática na missão de Cristo. O tempo se passou, os anos se passaram, Jonathan Edwards continuava com essa cobrança dentro de si. Ele sempre procurou ter altos padrões, tanto na sua vida moral como na sua vida cristã. Ao final de sua faculdade, ele recebeu um convite para pastorear um templo em uma pequena cidade de Nova York, e ele viu ali uma oportunidade muito grande para ele desenvolver o seu grande sonho, para ele desenvolver o seu grande chamado, que era poder marcar a sua geração através do Evangelho. Mas, para a tristeza de Jonathan Edwards, esse sonho não pôde se realizar naquele momento. Por quê? Porque a igreja não o convidou para se tornar o pastor efetivo de lá. Os tempos se passaram e Jonathan Edwards mais uma vez se depara com a oportunidade de ter esse grande sonho até que enfim efetivado, quando ele é convidado para ser um tutor na faculdade de Yale, lá nos Estados Unidos, onde ele havia estudado também anteriormente. Porém, essa vida de tutor não foi nada bom para Jonathan Edwards. Ele começou a se deparar com muitos estresses, muitas preocupações, com vários jovens que tinham suas vidas no auge da juventude e que estavam dispostos a desafio e só traziam dor de cabeça para Jonathan Edwards. E mais uma vez ele se deparava, percebendo que ali não era o local dele, que não ia conseguir também desenvolver o seu grande sonho. Mas uma coisa boa aconteceu por ali. Naquele momento, ele estava desenvolvendo seu relacionamento com Sarah, a sua futura esposa. Em 1725 eles noivaram e em 1727 eles se casaram. A história relata que Jonathan Edwards e a sua esposa eram intensamente apaixonados, viviam uma vida linda de amor, cavalgavam, conversavam, brincavam. Existia uma vida amorosa muito bela e inspiradora entre esse casal. Mas algumas coisas estavam prestes a mudar na vida de Jonathan Edwards, e até que enfim o seu sonho poderia até se tornar realidade. O seu avô era pastor de uma grande igreja em Northampton. E o seu avô já estava muito velho, ele procurava alguém que pudesse substituí-lo. E Jonathan Edwards, um menino, um jovem,
muito fervoroso na sua fé, ele era intenso nas escrituras, ele amava o Senhor de todo o seu coração e se demonstrava um ótimo candidato. Foi então que o seu avô o convidou, ele acabou se tornando o pastor daquela igreja, uma igreja grande, uma igreja influente na cidade. E aí começava uma grande história que Jonathan Edwards iria trilhar. Jonathan Edwards ele ficou marcado inicialmente por um avivamento que ele despertou na sua cidade, na cidade da igreja qual ele era pastor. Aquela cidade havia experimentado grandes avivamentos bem significantes, mas nunca como que ela iria ver nos seus anos futuros. Jonathan Edwards ele aproveitou, ele percebeu que os jovens estavam muito dispersos, eles não estavam dando a verdadeira atenção para Cristo, estavam demorando para casar, estavam demorando para assumir relacionamentos sérios, estavam facilmente sendo levados pelos prazeres mundanos. Então, numa eventualidade triste que aconteceu entre os jovens, Jonathan Edwards aproveitou aquele ponto para pregar o Evangelho e trazer a consciência para aqueles jovens do que eles precisavam ser. Isso despertou dos jovens um grande fervor e uma grande paixão por Cristo e pelo Evangelho. E muitas vezes as horas que antes eram gastas jogando conversa fora, ou então simplesmente em pubs, conversando e não dando um devido atenção ao seu tempo, que poderia ser bastante valioso, esses jovens começaram a gastar tempo estudando a palavra de Deus e começaram a gastar tempo orando e buscando a Deus. E aqueles acontecimentos começaram a chamar a atenção até da Inglaterra, porque ele começou a escrever cartas e começou a circular informações do que estava acontecendo naquela cidade no meio dos jovens, até para George Tenfield e para John Wesley, que estavam vivendo um grande avivamento na Inglaterra. E esse interesse de George Tenfield trouxe muitos benefícios, tanto para Jonathan Edwards como para a pregação do Evangelho na América. Porque George Tenfield resolveu fazer uma viagem aqui para a América, mais especificamente nos Estados Unidos. E nessa viagem ele começou a pregar e ele trouxe a mesma intensidade e o mesmo fervor do Evangelho que estava vivendo lá naqueles dias na Inglaterra para os Estados Unidos. E lá naquela nação, os Estados Unidos, ele começou a pregar cidades que tinham aproximadamente 45 mil habitantes, cidades grandes para aquela época, que tinham 45 mil habitantes. Durante as pregações de George Tenfield, que ficava cerca de 43 mil pessoas assistindo a pregação de George Tenfield. Inclusive, Benjamin Franklin se tornou amigo íntimo de George Tenfield, porque ele era tão impactado com aquilo que George Tenfield pregava, que ele mesmo um dia escreveu que não gostava dessa história de doar dinheiro para as instituições religiosas, mas quando ele via o que George Tenfield falava, quando ele via o fervor e a missão de George Tenfield, ele disse que não poupava esforços para estar doando, como incentivava os seus amigos a doarem também. E claro, George Tenfield conheceu Jonathan Edwards e essa grande amizade trouxe para eles grandes benefícios. Inclusive, Jonathan Edwards ele começou a pregar assim também como George Tenfield estava pregando, porque a chegada de George Tenfield na América, como as outras viagens dele, fez com que vários homens e várias pessoas saíssem como George Tenfield saía pela nação, pregando em várias cidades, em grandes multidões se aglomeravam, e muitas pessoas que viviam um evangelho frio começaram a viver um evangelho intenso. E Jonathan Edwards foi uma das pessoas que marcou esse tempo de avivamento, conhecido como o Grande Avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Como eu falei no começo, ele era calvinista, sim, mas como muitos não sabem, ele era intenso na presença de Deus. Por isso que alguns relatos falam que uma certa vez Jonathan Edwards foi pregar em uma igreja, que as pessoas escutavam a quilômetros, a uma distância muito grande, o grito das pessoas que estavam no culto, porque a pregação de Jonathan Edwards liberava uma unção e um poder tão grande, tão intenso, que as pessoas não conseguiam se controlar, elas gritavam, entravam em desespero de arrependimento. As pessoas entravam em transe, as pessoas experimentaram manifestações intensas do poder de Deus. Tanto é que surgiu um movimento chamado os Nova Luzes e os Velha Luzes. O que foi esse movimento que surgiu naquela época? Os do movimento de Novas Luzes, esses homens eram pessoas que estavam vivendo uma intensidade diferente do Evangelho. Eles estavam buscando mais a Deus, eles experimentavam manifestações sobrenaturais intensas na presença do Senhor.
Porém, os mais antigos e mais conservadores, eles eram contra esse movimento. E Jonathan Edwards, ele foi um incrível mediador. Por quê? Porque ele conseguia ter um bom relacionamento com os da velha luz e um bom relacionamento com os da nova luz. Os da nova luz eram os mais intensos na presença de Deus, que entravam em transe, que pulavam, que gritavam, que choravam. E os da velha luz, eles não concordavam com aquilo, eles achavam que era baderna. Mas Jonathan Edwards, ele, no seu discurso, ele declarou que nós, sim, temos que manter a ordem no culto, nós temos que manter a ordem em nossas reuniões, mas nós também não podemos bloquear e impedir a manifestação de Deus e a manifestação das emoções dessas pessoas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que muitas vezes nos é ensinado. Que homens como Jonathan Edwards, que muitas vezes são usados como símbolo ou como exemplo, para pregar uma doutrina, muitas vezes, que quer inibir você de manifestar suas emoções ao nosso Criador, a sua adoração a Ele. Do contrário, ele era um dos que promoviam isso. Mas continuando na nossa história, Jonathan Edwards, ele marcou pelo grande período de um intenso avivamento naquela nação. Ele foi um dos grandes líderes desse avivamento. Com as suas pregações intensas, ele viajou toda aquela nação, ele viajou toda aquela região, pregando o reino de Deus. E como outras vividas também de George Tenfield, ele discipulou grandes missionários que decidiram viver a sua vida pelo Evangelho. Mas nem tudo foi flores na vida de Jonathan Edwards. Teve o falecimento de uma das suas filhas, uma das suas queridas filhas, que se apaixonou por um missionário, ao qual ele resolveu cuidar, que resolveu ser missionário para os índios, mas acabou adoecendo e morrendo, e poucas semanas depois a sua filha também morreu. Jonathan Edwards, durante a grande intensidade do avivamento, a sua igreja também, com o tempo, parou de dar tanto apoio a ele, porque Jonathan Edwards, ele era detentor de uma doutrina firme e íntegra na presença de Deus. E os membros da sua igreja começaram a cobrar ele para posições e posicionamentos que Jonathan Edwards não era a favor desses posicionamentos. Isso fez com que, com vários conflitos gerando e algumas atitudes que aconteceram, alguns acontecimentos com pessoas influentes, fizeram com que a igreja expulsasse Jonathan Edwards. Ela convidou Jonathan Edwards para deixar de ser parte daquela igreja. Isso abalou muito Jonathan Edwards. Não existia nenhum homem à altura para substituir Jonathan Edwards. E mesmo ele tendo sido expulso da igreja, os irmãos tinham que pedir para ele pregar na igreja, porque não tinha ninguém para substituí-lo. Por várias vezes ele sofreu conflitos a respeito do seu salário, as pessoas cobravam muito de Jonathan Edwards, tendo em vista que ele era um homem muito sério, trabalhava, ficava horas lendo a palavra de Deus, ficava horas orando, enquanto a sua esposa, Sara, cuidava dos seus filhos. Mas ele foi expulso da igreja. Mas isso não foi suficiente para parar Jonathan Edwards. Jonathan Edwards resolveu dedicar a sua vida à missão aos índios americanos. O que foi a missão aos índios americanos? Jonathan Edwards pega a sua família e vai dedicar o trabalho aos índios americanos. Só que quando ele começa a se envolver no trabalho dos índios americanos, aquela missão também, as pessoas que lideravam aquela missão, eles tinham atitudes corruptas. E claro, Jonathan Edwards, um homem extremamente íntegro, ele começa a bater de frente com isso. Isso acaba prejudicando a missão, que acaba perdendo, essa família acaba se desvinculando e Jonathan Edwards fica sozinho. Mas isso não trouxe apenas saldos negativos. Jonathan Edwards conseguiu pregar o evangelho para vários índios americanos que puderam ter a oportunidade de escutar o evangelho de Deus e muitos se converteram. Porém, já na fase dos seus 50 anos de idade, Jonathan Edwards tinha vivido grandes coisas. A missão já não estava tão boa como antes, por conta de conflitos entre os nativos e contra os americanos que eram submissos à Inglaterra. Ele precisou se ausentar da missão. Foi quando, enfim, ele recebeu um ótimo convite que iria permitir que ele descansasse, que ele pudesse ter uma vida tranquila, que era para ser reitor da Universidade de Yale. Isso o deixou muito feliz, isso o deixou muito alegre. Ele havia sido bastante afligido pela morte de seu filho, mas infelizmente ele não pôde concluir essa missão.
Porque Jonathan Edwards acaba pegando pneumonia e morrendo. E não pôde, enfim, assumir esse cargo. Mas Jonathan Edwards, por mais interessante que seja, ele morre, mas ele deixa um grande legado. Ele deixou netos, ele deixou filhos que ocuparam cargos importantes na sociedade americana. E um legado que ficou conhecido como Grande Avivamento. O Grande Avivamento antecedeu a independência dos Estados Unidos. Muitos acreditam que Jonathan Edwards partiu na hora certa. Ele construiu as bases e o fundamento para aquela grande revolução naquela nação. E muitos acreditam que o que fez aquela nação prosperar foi as bases e os fundamentos pregados por Jonathan Edwards. Essa foi a história deste grande homem de Deus. E eu quero que você fique com essa reflexão. Um homem íntegro, um homem decente, um homem que não nasceu numa família mais rica. Ele não tinha as maiores influências, mas a sua integridade, o seu compromisso com o Senhor Jesus, o seu compromisso com o Evangelho foi capaz de impactar uma geração, de estabelecer leis, estabelecer princípios morais que foram capazes de atrair a fidelidade daquela nação. E muitos acreditam que a revolução de independência dos Estados Unidos foi promovida pelas bases que Jonathan Edwards firmou naquela nação. Então, se você está me assistindo esse vídeo, puder levar como reflexão isso, você já vai ajudar muitas pessoas. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Tudo bem? E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa receber o aviso aí dos outros vídeos que virão. Deus abençoe a sua vida, galerinha. Tchau e bênção.